Lucas Narrações apresenta O Alfaiate Valente. Certa manhã de verão, um alfaiate estava sentado em sua mesa à janela. Era um bom sujeito e costurava com perseverança. Uma camponesa passou pela rua anunciando: "Vendo boa geleia, vendo boa geleia." O pregão ecoou agradavelmente nos ouvidos do alfaiate. Ele pôs o rosto pálido fora da janela e gritou: "Você encontrará aqui um comprador para sua mercadoria, boa mulher." A vendedora subiu os 3 degraus da casa do alfaiate com a pesada cesta à cabeça, e ele a fez mostrar todos os seus potes. Examinou-os, ergueu-os, cheirou-os e por fim disse: "A geleia parece boa. Pese 100 gramas, boa mulher. E se passar um pouco, não terá importância." A mulher, que tinha esperado fazer uma venda maior, deu-lhe o que pedia, mas foi embora aborrecida, resmungando. "A geleia será uma bênção para mim", exclamou o alfaiate. "Me dará força e poder." Ele apanhou o pão no armário, cortou uma fatia e passou a geleia. "Não será uma gulodice amarga", disse ele, "mas vou terminar este colete antes de comê-la." Deixou o pão de lado e continuou a costurar, mas a sua alegria o fez ir aumentando o tamanho dos pontos. O cheiro da geleia subiu às paredes onde as moscas se aglomeravam, tentando-as descer, e elas pousaram em grande número na geleia. "Ah, quem convidou vocês?" exclamou o alfaiate, espantando as convidadas indesejáveis. Mas as moscas, que não entendiam sua língua, não eram tão fáceis de afugentar e voltavam sempre em maior número. Por fim, a paciência do alfaiate terminou e, agarrando um pedaço de tecido, gritou: "Esperem só que vou lhes mostrar." E atacou-as sem piedade. Quando olhou, havia pelo menos 7 mortas e inertes. "Então é assim que você é", disse, admirando-se da própria valentia. "A cidade inteira vai saber o que fez." Apressadamente, cortou um cinto para si e pregou nele em letras grandes: 7 de um golpe só. "A cidade não", continuou a falar. "O mundo inteiro saberá." E seu coração se agitou de pura alegria como o rabo de um cordeirinho. O alfaiate prendeu o cinto na cintura e quis sair imediatamente mundo afora. Achou que sua oficina era demasiado pequena para sua valentia. Antes de partir, vasculhou a casa para ver se havia alguma coisa que pudesse levar na viagem. Só encontrou um queijo velho, mas guardou-o no bolso. Pelo portão, ele viu um passarinho preso em uma moita e o pôs no bolso junto com o queijo. Então, corajosamente, tomou a estrada e, como estava leve e ansioso, não sentiu cansaço. A estrada subia uma montanha e, quando ele alcançou o seu cume, encontrou um enorme gigante sentado confortavelmente olhando ao redor. O alfaiate aproximou-se com atrevimento e disse: "Bom dia, companheiro. Suponho que esteja aí contemplando este vasto mundo. Estou indo tentar a sorte. Gostaria de vir comigo?" O gigante olhou-o com desprezo e respondeu: "Seu presunçoso, seu moleque infeliz." "Pode ser", disse o alfaiate, desabotoando o paletó e mostrando ao gigante o seu cinto. "Mas veja que tipo de sujeito eu sou." O gigante leu: 7 de um golpe só, e pensou que o alfaiate tinha matado gente. Isso lhe inspirou um certo respeito pelo sujeitinho. Ainda assim, pensou em testá-lo.
Apanhou uma pedra e espremeu-a até pingar água. Faça o mesmo, disse, se tiver força. Só isso? Respondeu o alfaiate. Ora, isso para mim é brincadeira. Meteu a mão no bolso e, tirando o pedaço de queijo macio que levava, apertou-o até escorrer a umidade. Acho que isso nos iguala. O gigante não soube o que dizer e não podia acreditar que o homenzinho tivesse sido capaz daquilo. Apanhou então uma pedra e atirou-a tão alto que mal dava para acompanhá-la com os olhos. Agora sua amostra de gente. Faça o mesmo. Bom arremesso, elogiou o alfaiate, mas a pedra voltou a cair na terra. Agora vou jogar uma que você nunca mais verá. Assim dizendo, levou a mão ao bolso, tirou o passarinho e lançou-o no ar. A ave, alegrando-se com a liberdade, saiu voando e nunca mais foi vista. Que acha disso, companheiro? Perguntou o alfaiate. Sem dúvida você sabe arremessar, mas vamos ver se tem condição de carregar alguma coisa, disse o gigante. Ele levou o alfaiate a um enorme carvalho que fora cortado e jazia no chão. Se é forte o bastante, então me ajude a sair da floresta com esta árvore. Com todo o prazer, respondeu o homenzinho. Você leva o tronco no ombro e eu levarei os galhos. Com certeza eles são mais pesados. O gigante, concordando, pôs o tronco ao ombro, mas o alfaiate se sentou em um dos galhos, e o gigante, que não tinha como olhar para trás, teve de carregar a árvore inteira e de quebra seu ajudante. O alfaiate, sentindo-se muito satisfeito na ponta da árvore, assoviou. 3 alfaiates saíram alegres da cidade, como se carregar árvores fosse brincadeira. Quando o gigante vencera certa distância e já não aguentava mais o peso da árvore, gritou: Cuidado, vou largar a árvore. O alfaiate pulou para o chão com grande agilidade e agarrou a árvore com os 2 braços, como se estivesse carregando-a o tempo todo. Disse ao gigante: Grande como é, você não aguenta carregar uma árvore. Durante algum tempo, eles seguiram caminho juntos, e quando chegaram a uma cerejeira, o gigante agarrou os galhos mais altos, onde as cerejas amadurecem primeiro, passou-os às mãos do alfaiate e disse-lhe que comesse. O alfaiate, porém, era fraco demais para segurar a árvore, e quando o gigante a soltou, ela voltou à posição inicial, levando o alfaiate pelos ares. Assim que ele voltou ao chão, sem se machucar, o gigante disse: Que é isso? Você não tem força para segurar um raminho à toa? Não me falta força, respondeu o alfaiate. Você acha que um ramo seria problema para alguém que matou 7 com um golpe só? Saltei por cima da árvore porque alguém estava atirando nos galhos. Salte comigo se quiser. O gigante tentou, mas não conseguiu passar por cima da árvore e ficou preso nos galhos. Então, nisso também o alfaiate levou vantagem. O gigante disse: Se você é um sujeito tão educado, me acompanhe à nossa caverna e passe a noite conosco. O alfaiate não se fez de rogado e foi. Quando chegaram à caverna, encontraram vários gigantes sentados ao redor de uma fogueira, e cada qual segurava um carneiro assado na mão e o comia. O alfaiate olhou à sua volta e pensou: É muito mais espaçoso aqui do que na minha oficina. O gigante apontou para uma cama e lhe disse para deitar-se e dormir bem. A cama era grande demais para o alfaiate, então, em vez de se deitar nela, ele se acomodou a um canto. À meia-noite, quando o gigante achou que o alfaiate estava ferrado no sono, levantou-se, apanhou um grande porrete de carvalho e de um golpe esmagou a cama
achando que tinha dado fim ao gafanhoto. Logo que amanheceu, os gigantes saíram para a floresta completamente esquecidos do alfaiate, quando de repente ele apareceu muito vivo. Eles se aterrorizaram e, achando que iria matá-los, correram o mais depressa que puderam. O alfaiate continuou seu caminho, sempre na direção do seu nariz empinado. Depois de caminhar um bom tempo, chegou ao pátio de um palácio real. Estava tão cansado que se deitou na grama e adormeceu. Enquanto estava ali dormindo, as pessoas vieram e o examinaram de todos os ângulos e leram em seu cinto: 7 de um golpe só. Ai de nós, exclamaram. Por que tão grande guerreiro vem aqui em tempos de paz? Deve ser um homem muito poderoso. Procuraram o rei para lhe contar a novidade. Na opinião deles, se rompesse uma guerra, o homem seria útil e poderoso e não deveriam de modo algum deixá-lo partir. O conselho agradou ao rei, que mandou um cortesão ao alfaiate, para quando ele acordasse, lhe oferecer um cargo militar. O mensageiro ficou parado ao lado do alfaiate até ele abrir os olhos e se espreguiçar, e então lhe transmitiu a oferta. Foi exatamente para isso que vim, disse o alfaiate. Estou pronto para entrar no serviço do rei. Então ele foi recebido com honrarias e lhe deram acomodações especiais. Os soldados, porém, ficaram ressentidos e desejaram que o alfaiate estivesse a quilômetros de distância. Como é que isso vai terminar? Se perguntaram. Quando discutirmos e ele reagir, 7 de nós cairão de um golpe só. Um de nós sozinho não pode enfrentá-lo. Então chegaram a uma decisão e foram juntos ao rei pedir baixa do seu exército. Não fomos feitos para resistir a um homem que mata 7 de um golpe só. Doeu ao rei perder todos os seus fiéis servidores por causa de um único homem. Desejou nunca ter posto os olhos no alfaiate e se dispôs a dispensá-lo. Mas não se atreveu a isso, com medo de que o alfaiate matasse não só ele, como seu povo, e se colocasse no trono. Perdeu muito tempo refletindo e, por fim, pensou em um plano. Mandou buscar o alfaiate e disse que, como ele era um guerreiro de tanta importância, iria lhe fazer uma proposta. Na floresta de seu reino viviam 2 gigantes que causavam muito mal com seus roubos, matanças, incêndios e devastações. Ninguém ousava se aproximar, pois corria risco de morte. Se ele conseguisse dominar e matar os 2 gigantes, o rei lhe daria não somente sua filha única em casamento, como também um dote de metade do seu reino. E ainda mandaria 100 soldados montados para acompanhá-lo e ajudá-lo. Isso seria uma boa coisa para um homem como eu, pensou o alfaiate. Não se oferece uma bela princesa e metade de um reino todos os dias. Concordo, foi sua resposta. Não tardarei a subjugar os gigantes e sem a ajuda dos 100 cavaleiros. Quem mata 7 de um golpe só, não precisa temer 2. O alfaiate partiu imediatamente, acompanhado pelos 100 soldados montados, mas quando chegou à orla da floresta, disse aos seus seguidores: Esperem aqui, logo darei fim aos gigantes sozinho. E desapareceu na floresta. Espiou para a direita e à esquerda. Não demorou muito e avistou os 2 gigantes deitados sob uma árvore roncando, profundamente adormecidos. Os roncos eram tão colossais que faziam os galhos das árvores dançarem. O alfaiate, que não era nenhum bobo, encheu os bolsos de pedrinhas e subiu na árvore. Quando chegou a meia altura, deslizou para um galho por cima dos dorminhocos e atirou as pedras, uma atrás da outra, em um deles.
Levou algum tempo para o gigante sentir alguma coisa, mas por fim acordou. Empurrou o companheiro e disse: "Para que está batendo em mim?" "Você está sonhando", disse o outro. "Não bati em você." Os dois voltaram a dormir e o alfaiate atirou uma pedra no segundo gigante. "Que é isso?" exclamou ele. "Que é que você está atirando em mim?" "Não estou atirando nada", respondeu o primeiro, com um rosnado. Os dois gigantes discutiram por algum tempo, mas como estavam com sono, se acalmaram e seus olhos tornaram a fechar. O alfaiate recomeçou o seu jogo, escolheu a pedra maior que tinha e atirou-a no primeiro gigante com toda a força que pôde. "Foi uma grande sorte", comentou, "que eles não arrancassem a árvore em que eu estava sentado, ou eu teria de pular para outra como um esquilo, mas somos companheiros ágeis." E desembaiando a espada, deu 2 ou 3 estocadas no peito de cada gigante. Então foi ao encontro dos cavaleiros e disse: "O trabalho está feito." Dei o golpe de misericórdia nos dois, mas a tarefa não foi fácil. No desespero, eles arrancaram as árvores pelas raízes para se defender, mas nada disso adianta contra um homem como eu que mata 7 de um golpe só. "O senhor não está ferido?" perguntaram os cavaleiros. "Não corri perigo algum", respondeu o alfaiate. "Eles não tocaram em um só fio dos meus cabelos." Os cavaleiros não queriam acreditar e entraram na floresta para ver. Lá estavam, sem dúvida, os gigantes caídos em poças de sangue e em volta deles as árvores desenraizadas. O alfaiate, então, exigiu a recompensa prometida pelo rei, que nesse meio tempo se arrependera e estava mais uma vez pensando em um plano para sair do apuro. "Antes de lhe entregar minha filha e metade do meu reino, você precisa dar conta de mais uma tarefa audaz. Há um unicórnio que anda pela floresta causando enormes prejuízos. Você deve capturá-lo." "Tenho ainda menos medo de um unicórnio do que de 2 gigantes. 7 de um golpe só é o meu estilo." Apanhou então uma corda e um machado e entrou na floresta dizendo aos seus seguidores que o aguardassem na orla. Não precisou esperar muito tempo. O unicórnio logo apareceu e disparou em sua direção como se quisesse transpassá-lo com o chifre ali mesmo. "Calma, calma", gritou o alfaiate. "Mais devagar." Ficou parado e esperou que o animal se aproximasse bastante. E então, com toda agilidade, se escondeu atrás de uma árvore. O unicórnio avançou contra a árvore e enfiou o chifre com tanta força no tronco que não teve forças para tirá-lo dali e ficou preso. "Agora tenho uma presa", disse o alfaiate, saindo de trás da árvore. Amarrou a corda ao pescoço do bicho e com um machado soltou-o da árvore. Isso feito, conduziu o animal para fora da floresta e levou-o ao rei. Ainda assim, o rei não quis lhe dar a recompensa prometida e fez uma terceira exigência. Antes do casamento, o alfaiate deveria caçar um javali que devastava as matas. Os caçadores o ajudariam. "Com todo o prazer", disse o alfaiate. "Vai ser brincadeira de criança." Ele, porém, não levou os caçadores para a floresta, com o que os deixou muito satisfeitos, pois tinham mais de uma vez sofrido tal recepção do javali que não tinham o menor desejo de reencontrá-lo. Quando o javali viu o alfaiate, avançou com a boca espumando e os dentes à mostra, e tentou jogá-lo no chão, mas o ágil herói correu para uma capelinha que havia ali perto. Entrou e tornou a sair imediatamente pela janela. O javali investiu atrás do alfaiate, que a essa altura já estava pulando fora, e rápido fechou a porta para impedir o javali de sair. O animal enfurecido foi capturado, porque era pesado e desajeitado demais para pular a janela.
O alfaiate chamou os caçadores para ver o prisioneiro com seus próprios olhos. O herói, então, foi procurar o rei que, gostasse ou não, se viu obrigado a honrar sua palavra e lhe entregou a filha e metade do seu reino. Se tivesse sabido que não tinha à sua frente um guerreiro, mas apenas um alfaiate, teria sentido muito mais. O casamento foi celebrado com grande pompa, mas com pouca alegria, e o alfaiate virou rei. Passado um tempo, a jovem rainha ouviu o marido falando durante o sono. Aprendiz, me traga o colete e remende as calças, ou vou quebrar o metro na sua cabeça. Foi assim que descobriu a origem do jovem cavalheiro. Pela manhã, ela se queixou ao rei e lhe pediu que a livrasse do marido que não passava de um alfaiate. O rei consolou-a e disse: Hoje à noite, deixe a porta do seu quarto aberta. Meus criados estarão do lado de fora, e quando seu marido estiver dormindo, eles entrarão e o amarrarão. Depois o embarcarão em um navio que o levará para longe. A moça ficou satisfeita com a ideia, mas o escudeiro do alfaiate, que gostava do seu jovem senhor, contou-lhe a trama toda. Vou acabar com o plano deles, disse o alfaiate. À noite, foi se deitar com a mulher como sempre. Quando ela achou que o alfaiate estava dormindo, levantou-se, abriu a porta e voltou para a cama. O alfaiate, que estivera apenas fingindo dormir, começou a gritar claramente: Aprendiz, me traga o colete e costure o remendo nas calças, ou vou quebrar o metro em sua cabeça. Matei 7 de um golpe só, matei 2 gigantes, levei um unicórnio prisioneiro e capturei um javali. Será que devo ter medo dessa gente que está aí à porta do meu quarto? Quando ouviram o alfaiate dizer isso, os criados se apavoraram e fugiram, como se estivessem sendo perseguidos por animais selvagens, e nenhum deles se aventurou a se aproximar dele outra vez. Assim, o alfaiate continuou rei até morrer. Lucas Narrações apresenta Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menininha meiga e querida por todos que a conheciam, mas era especialmente querida por sua avó, que não se cansava de agradá-la. Certa vez, a avó lhe deu uma capa com capuz feita de veludo vermelho. Assentou-lhe tão bem e a menina gostou tanto que não queria usar outra roupa e por isso ganhou o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um dia a mãe disse: Vem aqui, Chapeuzinho Vermelho. Leve este bolo e esta garrafa de vinho à sua avó. Ela está fraca e doente, e esses presentes lhe farão bem. Vá depressa, antes que o dia esquente. Não se demore pelo caminho nem corra, para não cair e quebrar a garrafa e deixar sua avó sem vinho. Quando chegar, não se esqueça de desejar bom dia, educadamente, sem ficar reparando em tudo. Vou fazer tudo o que me diz, prometeu Chapeuzinho Vermelho à mãe. Sua avó morava na floresta, a uma boa meia hora da aldeia. Quando a menina chegou à floresta, encontrou o lobo, mas não sabia que ele era um animal malvado. Por isso não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, cumprimentou o lobo. Bom dia, lobo. Aonde vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho?
À casa de minha avó. Que está levando em sua cesta? Bolo e vinho. Assamos o bolo ontem, por isso vou levá-lo para a vovó. Ela precisa de alguma coisa para melhorar. Onde mora sua avó, Chapeuzinho? A mais ou menos 15 minutos de caminhada. A casa dela fica à sombra de 3 grandes carvalhos, próxima a uma sebe de nogueiras que você deve conhecer, respondeu Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou: essa criaturinha será um bom petisco, bem mais gostosa que a velha. Preciso ser esperto e abocanhar as duas. O animal acompanhou Chapeuzinho Vermelho por algum tempo, depois disse: veja que bonitas flores, Chapeuzinho Vermelho. Por que não dá uma espiada à sua volta? Acho que nem ouve os pássaros cantando. Está séria como quem vai para a escola. Tudo é tão alegre aqui na floresta. Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu a luz do sol dançando entre as árvores e todas as flores vivamente coloridas, pensou: tenho certeza de que vovó ficaria satisfeita se eu lhe levasse um buquê de flores. Ainda é muito cedo, terei bastante tempo para apanhá-las. Saiu então da trilha e foi caminhando às árvores para colher as flores. Cada vez que colhia uma, sempre avistava outra mais bonita um pouco adiante. Com isso, ela foi se aprofundando na floresta. Nesse meio tempo, o lobo rumou direto para a casa da vovó e bateu na porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho, que venho lhe trazer bolo e vinho. Abra a porta. Empurre o trinco, gritou a velha. Estou fraca demais para me levantar. O lobo empurrou o trinco e a porta imediatamente se abriu. Ele entrou depressa, se aproximou da cama sem dizer uma palavra e comeu a velha. Vestiu então sua camisola e a touca. Se meteu na cama e fechou o cortinado. Chapeuzinho Vermelho andou colhendo flores por todo lado até encher os braços e então tornou a lembrar da avó. Quando chegou à casa dela, ficou admirada de encontrar a porta aberta, e assim que entrou, o quarto e tudo mais lhe pareceu muito estranho. Ela se sentiu apreensiva, mas não sabia a razão. Em geral, gosto tanto de ver vovó, pensou, e então disse: bom dia, vovó, mas não recebeu resposta. Foi então até a cama e abriu o cortinado. A avó estava deitada, mas puxara a touca para cobrir o rosto e tinha uma aparência estranha. Vovó, que orelhas grandes a senhora tem, comentou. É para ouvi-la melhor, minha querida. Vovó, que olhos grandes a senhora tem. É para vê-la melhor, minha querida. Mas, vovó, que dentes grandes a senhora tem. É para comê-la melhor, minha querida. Mal acabara de dizer isso, o lobo pulou da cama e devorou a pobre Chapeuzinho Vermelho. Quando se deu por satisfeito, voltou para a cama e logo começou a roncar alto. Um caçador passou pela casa e pensou: como a velha está roncando alto, preciso ver se está acontecendo alguma coisa com ela. Ele entrou na casa, aproximou-se da cama e encontrou o lobo ferrado no sono. E não é que o encontro aqui, seu velho pecador, exclamou. Faz bastante tempo que venho procurando você. E ergueu a espingarda para atirar. Mas ocorreu-lhe que talvez o lobo tivesse comido a velha e que talvez ainda pudesse salvá-la. O caçador apanhou uma faca e começou a abrir a barriga do animal. No primeiro corte, viu o pequeno capuz vermelho e, com mais alguns golpes, a menininha pulou para fora e exclamou:
Ah, que medo eu tive! Estava tão escuro dentro do lobo. Em seguida, a velha avó saiu, viva, mas mal conseguia respirar. Chapeuzinho Vermelho trouxe umas pedras grandes com as quais ela e o caçador rechearam o lobo, de modo que, quando o animal acordou e tentou correr, as pedras o arrastaram para trás e ele caiu morto. Todos ficaram bem satisfeitos. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu o bolo e bebeu o vinho que sua neta trouxera, e logo se sentiu mais forte. Chapeuzinho Vermelho pensou: quando minha mãe proibir, nunca mais vou sair passeando pela floresta enquanto eu viver. Lucas Narrações apresenta A Ratinha, o Pássaro e a Salsicha. Certa vez, uma ratinha, um pássaro e uma salsicha se associaram. Havia muito tempo moravam como amigos na mesma casa e com isso haviam aumentado seus bens. A tarefa do pássaro era ir à floresta todos os dias buscar lenha. A da ratinha era carregar água, acender o fogo e pôr a mesa, enquanto a da salsicha era cozinhar. Quem está bem de vida sempre deseja uma coisa nova. Um dia o pássaro encontrou um amigo para quem elogiou sua situação confortável. Mas o outro pássaro o repreendeu e chamou-o de coitadinho, que fazia todo o trabalho pesado, enquanto os outros dois levavam vida mansa. A ratinha, depois que acendia o fogo e carregava a água, se retirava para o seu quartinho para descansar, até que a chamassem para pôr a mesa. A salsicha tinha apenas de se postar junto ao fogão e cuidar para que a comida cozinhasse direito. Quando estava quase na hora do almoço, ela mergulhava a si mesma 1 ou 2 vezes no caldo e nos legumes que em seguida eram passados na manteiga e temperados, prontos para serem servidos. Então o pássaro chegava em casa, descarregava os gravetos e todos se sentavam à mesa para comer. Depois da refeição, dormiam o quanto queriam, até de manhã. Era de fato uma vida prazerosa. Um dia, instigado pelo amigo, o pássaro se recusou a ir buscar mais lenha, dizendo que já fora escravo tempo bastante e que os parceiros tinham-no feito de bobo. Precisavam agora fazer mudanças e tentar um novo acordo. Apesar das fervorosas súplicas da ratinha e da salsicha, fizeram a vontade do pássaro. Decidiram tirar a sorte e a salsicha ganhou a tarefa de carregar a lenha. A ratinha se tornou cozinheira e o pássaro passou a ir buscar água. Qual foi o resultado? A salsicha foi à floresta. O pássaro acendeu o fogo, enquanto a ratinha pôs o tacho para ferver e esperou sozinha a salsicha chegar em casa trazendo a lenha para o dia seguinte. Mas a salsicha ficou tanto tempo fora que os outros dois suspeitaram que alguma coisa de ruim lhe acontecera e o pássaro saiu voando para olhar do alto na esperança de encontrá-la. Não muito longe dali,
ele deparou com um cão que encontrara a pobre salsicha e a atacara como caça legítima, dominara e rapidamente a engolira. O pássaro reclamou amargamente com o cachorro por esse roubo descarado, mas não adiantou, pois o cão alegou que encontrara cartas forjadas com a salsicha, pelas quais tinha o direito de apreendê-la. O pássaro apanhou a lenha e voltou triste para casa contando o que vira e ouvira. Ele e a ratinha ficaram muito zangados, mas decididos a fazer o possível para continuar juntos. Então o pássaro pôs a mesa e a ratinha preparou o almoço. Ela tentou cozinhar a comida e, como a salsicha, mergulhou no caldo de legumes para lhe dar sabor. Mas antes de se misturar totalmente no caldo, parou, e nessa tentativa, perdeu os pelos, a pele e a vida. Quando o pássaro voltou e quis servir a refeição, não havia cozinheira à vista. O pássaro, agitado, atirou a lenha para um lado, chamou e procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrar a cozinheira. Então, por descuido seu, a lenha pegou fogo e provocou um incêndio. O pássaro correu a buscar água, mas o balde caiu dentro do poço e o levou junto. Ele não conseguiu tomar pé e com isso se afogou.